É curioso, nós estamos numa cidade que tem uma memória de alguns séculos, uma das coisas que era quando as cidades ardiam, não é? As grandes capitais europeias foram marcadas pelos incêndios Quando a construção era de madeira. e Lisboa teve-a, e é uma das partes daquela espécie de inferno da Terra que foi o sismo de 1755. Ora, eu por acaso estive a ver como é que nós chegámos aqui, noticiosamente. E a certa altura lembrei-me daqueles dias em que nós sabíamos que a Rússia ia invadir a Ucrânia e estávamos à espera que acontecesse, não é? E todos os dias havia mais um título e vinha um crescimento daquilo que se percebia e que eram os sinais. Só não tínhamos a tal mesa muito grande, mas percebia-se que ele ia chegar. Primeiro foram os avisos da meteorologia, depois tivemos os alertas vermelhos e íamos tendo os sinais de quem esperava de facto um inimigo, um atacante que nós já conhecíamos de outros momentos. Sabia-se que ele ia chegar, era praticamente impossível que não chegasse, só não sabia onde, não é? E de repente começam a chegar os primeiros sinais, os primeiros incêndios, Oliveira do Hospital, Albergaria Velha, Ceira, e depois pronto, tivemos o ritual, porque é quase um ritual que invariavelmente se cumpre verão a verão. Tivemos as imagens do desespero das populações, as imagens da destruição, as declarações das pessoas, e há muito isto que é: eu abri a janela e vi o fim do mundo, eu vi passar o inferno. E claro, a notícia das primeiras vítimas mortais, neste momento são 4, e estamos neste momento pendentes do que pode acontecer nas próximas horas. Ou seja, olhando, nós temos as notícias no site do IPMA, sabemos que haverá uma alteração substancial das condições de meteorologia e portanto, é por aí que se espera. Penso que o Luís Montenegro esteve bem quando disse que vai ser difícil, muito difícil, e portanto, não tentar de algum modo dizer que está tudo resolvido, porque não está. E, curiosamente, há alguns dias acreditava-se que este ia ser um verão sem fogos. O verão sem fogos tornou-se uma espécie de título que se sabe que pode ser desfeito no dia seguinte. Nós já tivemos títulos como este: está a ser o ano com menos área ardida da última década. Isto, claro, até há alguns dias, não é? Um relatório referia menos 53% de incêndios rurais e menos 86% de área ardida relativamente à média anual dos últimos 10 anos no continente até 31 de agosto. Mas quem fez a notícia acrescentou esta prudente frase: incêndios de setembro podem alterar balanço. Portanto, é um pouco o saber-se que vai poder chegar. Ou seja, esta ideia de pode ser que este seja o verão sem fogos, que também já tínhamos vivido isto em 2023, quando, e isso aí aconteceu em agosto trouxe os grandes incêndios. Numa semana, mais do que duplicou a área ardida do ano. Estou a referir-me aqui a 2023. Em 2023, um dado que eu depois acho que gostaria que pudéssemos falar ao longo do programa com os nossos convidados, porque eles sim sabem sobre incêndios, eu só sei sobre notícias sobre incêndios, que é mais de metade da área ardida em 2023, dados provisórios, ardeu num espaço temporal muito curto, os primeiros 8 dias de agosto, não é? Sim. Portanto, é como se de repente esta ideia do verão sem fogos, que se sabe que pode ser alterada a qualquer momento, passasse a ser substituído pelo verão que esteve quase a ser sem fogos, até que de repente houve uns dias em que se concentraram realmente fogos de enorme violência, que caminham, progridem com uma enorme velocidade. Porque sim, o número dos incêndios, das ocorrências, baixa, mas depois temos ali aqueles dias. E, portanto, nós temos aqui, na hora de combater os incêndios, como dizias, temos de perguntar no nosso território, com o nosso clima, o fogo combate-se ou gere-se? Esta é uma pergunta que em Portugal é um bocadinho, não vou dizer que é um tabu, mas que é um assunto complicado, porque nós temos nesta área alguns dogmas, umas certezas que são absolutas certezas até ao dia em que são substituídas por outras certezas igualmente certas. E depois ninguém se lembra das certezas anteriores. Eu vou elencar a lista dos responsáveis pelos incêndios ao longo dos últimos anos. Natureza zangada, condições atmosféricas atípicas, curiosidade, inconsciência.
Mas também já tivemos os pastores, os fumadores, os madeireiros, os agricultores, os reacionários, claro, em 75, os fogoteiros, as celuloses e os promotores imobiliários. E, certamente, em cada um dos períodos, estes foram os responsáveis pelos incêndios. Portanto, acho que se calhar temos de discutir aqui alguma coisa sobre... eu não digo que estas pessoas não tenham provocado incêndios, não é? Não tenham estado lá com os fósforos, com os maçaricos, com aqueles objetos que se diziam que se atiravam para o meio dos pinhais, mas talvez a pergunta tenha uma resposta mais profunda do que esta fulanização. Depois, passamos para a questão dos meios. Em Portugal, nós temos, eu agora, em vez de ser eu a dizer, eu vou citar, temos a atração política de responder com reforço de meios de combate. Vemos todos os dias os noticiários das 8 a serem abertos com os KMOV. Eu aqui estou a citar o José Cardoso Pereira, professor catedrático de Engenharia Florestal no Instituto Superior de Agronomia. Depois temos, por exemplo, Paulo Fernandes, que diz: o sistema de combate a incêndios está divorciado do sistema de prevenção. Por muito tentador que seja, não é possível justificar esta anormal vaga de incêndios exclusivamente com a anomalia meteorológica. Eu estou a falar de Paulo Fernandes, especialista em incêndios e investigador no Departamento de Ciências Florestais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E depois aqui alguém que hoje já está aqui sentado connosco, que é o Henrique Pereira dos Santos, que a dada altura escreveu: podem mandar vir os KMOV que quiserem, mais os Canadair, o que quiserem. Não é possível combater diretamente um fogo com a carga de combustível que está no terreno. É como se nós tivéssemos em casa a ideia de deixar os bicos de gás acesos e dizer: meninos, agora ninguém risca um fósforo ou ninguém faz uma faísca. O Henrique Pereira dos Santos depois explicará melhor o que quer dizer com isto. Depois temos também uma outra certeza, e que é o questionar ou dizer às vezes a verdade pode levar a que se peça a cabeça de uma pessoa. Isso aconteceu com Tiago Oliveira, que é presidente da Agência de Gestão dos Fogos Rurais, e Tiago Oliveira no Parlamento declarou: há municípios a gastar €500 mil, uma barbaridade de dinheiro nos bombeiros, quando não gastam dinheiro a gerir a floresta. Isto é verdade, mas levou a que se pedisse o lugar de Tiago Oliveira. Também poderemos falar sobre isto. E depois aqui, ainda mais complicado, deve-se defender, primeiro, claro, toda a gente concorda que se tem de defender as pessoas e as casas, mas quem defende a floresta? Rui Gonçalves, que era presidente da Floresta de Galo, uma empresa pública de gestão e desenvolvimento florestal, escreveu um artigo no Público, quando ainda tinha esse cargo, depois deixou de ter, não é? E ele questiona, ele escreveu o seguinte: antes procurava-se desenvolver medidas e ações estruturais e operacionais relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios. Agora visa-se a segurança e salvaguarda das pessoas, animais e bens em áreas edificadas e nas demais áreas, instalações, estabelecimentos e infraestruturas. Mas quem é que defende a floresta? Perguntava ele. Isto foi dito de uma forma, se quisermos, mais dura, pelo Luís Freire Filipe, que é do Conselho de Prevenção Civil e analista de risco, e que disse que, às vezes, deixar arder as casas em detrimento das árvores, porque as casas rapidamente se constroem e as árvores são aquilo que nos garante oxigênio e linhas de água. Este é um programa mesmo em contracorrente, não é? Eu só disse que de incêndios eu não sei, mas sei de notícias, não é? E por fim, porque o programa vai continuar, certamente, nós temos aqui também, quando temos incêndios, este ano por acaso essa ideia já passou um pouco, mas que é a ideia de que há árvores, espécies que ardem mais do que outras e, portanto, que os incêndios decorrem da natureza, das espécies que se encontram naquele local. E aí, como é óbvio, chegamos ao inevitável eucalipto, que o eucalipto representaria
na área ardida 13%, portanto, se só ardesse o que tem eucalipto, estaríamos ótimos, não é? Porque o problema é que arde muito que não tem eucalipto. Aqui, e arriscando-me a dizer isto na presença do Henrique Pereira dos Santos, mas eu tirei esta citação assim de um sítio mais ou menos certo, o que está lá, e até porque eu venho de uma área, a minha família é de uma área que arde ciclicamente, e portanto posso confirmá-lo pela observação. O que de facto é determinante para a rápida progressão do incêndio é a presença de combustíveis finos, não sei se a terminologia deverá ser essa, e portanto isso conta mais do que a natureza das espécies que lá estão.